Witch Online capítulo 146. Espaço selado. Isaac olhou para o crachá de seu agressor e sabia que ele não podia ser muito velho. Talvez ainda estivesse no ensino médio. Cara duro 140. Solte sua arma. Tog 140 gritou na esperança de assustar Isaac, mas sua voz mudou para diferentes tons após cada palavra. O primeiro foi forte, o segundo um pouco mais alto e no terceiro quase gritou. Por que eu faria isso? Isaac perguntou e estava pronto para apertar o gatilho a qualquer momento. Você tem apenas uma bala na câmara, e você precisa me acertar na cabeça se tiver alguma esperança de me matar, mas estou confiante o suficiente para não deixar isso acontecer. Minha mira é boa, nunca erro. Tog 140 blefou com uma cara, que dizia que nem ele sabia o que estava dizendo. Então, você mirou na minha perna? Isaac disse enquanto apontava furtivamente para sua perna sangrando. Claro. Isso vai atrapalhar seus movimentos e vai fazer você se matar muito fácil. Ele sorriu como se estivesse orgulhoso de sua desculpa. Certo. Isaac riu e disse, enquanto você tem uma bala, eu tenho 5. Tog 140 engoliu em seco ao ver o rifle mosquete de aparência perigosa. Ele sabia à primeira vista que devia ser uma boa arma, mas não esperava que tivesse 5 balas. Já que você está tão interessado em me matar, por que você simplesmente não atirou em mim? Por que me dizer para levantar as mãos? Isaac perguntou já que ele estava genuinamente curioso. Tog 140 começou a suar enquanto mentia mais uma vez. Por que teria sido chato matar você sem conversar um pouco antes? Ele desviou um pouco o olhar e usou a manga para enxugar o suor. Isaac quase retrucou. Então você entrou em pânico. Entendi. Ele sorriu ironicamente, e teria sido realmente embaraçoso morrer daquele jeito depois de sobreviver à emboscada de 10 ladrões. Eu não entrei em pânico. Tog 140 gritou e colocou o dedo no gatilho, que estava tremendo ainda mais do que antes. Vendo o cano do fuzil de mosquete olhando para ele, ele não conseguiu ficar calmo, pois parecia uma arma extremamente perigosa. Não ajudou ver a lâmina metálica afiada apontando diretamente para ele. Que tal uma trégua? Seguimos caminhos separados. Isaac sugeriu. Claro, mas você tem que me dar sua arma. Isaac suspirou e balançou a cabeça. Ele sentiu como se estivesse falando com uma parede de tijolos. Uma parede de tijolos muito estúpida. Rachadura. O templo de pedra tremeu, e um som de algo se movendo foi ouvido. Ambos arregalaram os olhos em choque quando de repente as telhas abaixo de Tog 140 desapareceram. Ah! Seus gritos foram ouvidos quando ele caiu no poço da escuridão sem fim. Isaac correu em direção ao buraco e não viu o fundo. Em vez disso, pura escuridão. Ele deu alguns passos para trás e colocou as mãos no gesto de oração. Durão 140. Espero nunca mais te ver. Você foi meio burro. Voltando-se, ele planejava deixar o templo de pedra, mas então ele ouviu um som de rodas girando com som mecânico. O templo de pedra tremeu ao redor dele, quase fazendo Isaac cair, mas em vez disso, ele caiu de joelhos e esperou que o tremor parasse, para que ele pudesse ficar de pé novamente, mas em vez disso, rachadura. Ele ouviu um som de rachadura embaixo dele, e as telhas abaixo dele se racharam ao meio embaixo de Isaac. A escuridão pura tornou-se visível. As palavras de Isaac foram cortadas quando ele começou a cair na escuridão. Os olhos de Isaac se abriram, e a primeira coisa que ele viu foi escuridão. Ele não podia ver seu corpo, mas podia mover os dedos dos pés e dos dedos. Eu morri. Olhando ao redor dele, realmente parecia com o lugar onde ele foi teletransportado após sua morte. Mas logo, suas perguntas obtiveram respostas. Ele viu uma luz piscando não muito longe dele, e logo a luz foi acesa, e ele viu um teto branco puro. Isaac esfregou a parte de trás de sua cabeça. Ele sentiu como se tivesse sido atingido por uma arma contundente. Sua visão era obscura e escura. Ele mal podia ver na frente dele. Eu perdi HP. Isaac suspirou e disse, interface. Logo, uma tela holográfica apareceu na frente dele. Ele ignorou todos eles e olhou para a barra de HP, e a visão o fez fazer uma careta. HP, 345, feito de armadura de escama de lagarto, apenas um HP. Porra! Isaac então sentiu suas costas vazias e sua cintura.
Ele olhou em volta e notou que seu fuzil de mosquete estava faltando, assim como suas bolsas de munição. Ele rapidamente verificou seu inventário e os viu lá. Por que eles foram teletransportados para dentro do meu inventário? Ele pensou em voz alta e tentou pegar seu rifle e mosquete, mas uma notificação incomum apareceu. Armas não são permitidas. É? Isaac esfregou os olhos e releu os textos algumas vezes antes de chegar a uma conclusão. Ele não morreu, mas está em algum espaço selado. Ele tentou enviar mensagens para Luna, mas nenhuma delas foi enviada. Onde estou? Isaac olhou ao redor da sala, mas era branco puro nas cores. Ele até tocava o chão, mas era muito liso, como um painel de vidro. Era como se ele estivesse preso em uma grande caixa sem saída. Isaac decidiu esperar primeiro para que seu HP fosse restaurado. Sentou-se e encostou-se na parede, pensando em silêncio sobre onde estava. Ele ainda estava vestindo sua roupa de cor preta. Mas, mesmo depois de esperar 10 minutos, nada aconteceu. Isso é estranho. Ele abriu a interface mais uma vez e viu que tinha se passado mais de 15 minutos até ele acordar, e o HP ainda era um HP. Não me diga. Ele cobriu o rosto e se levantou. Como posso sobreviver com um HP? Eu vou morrer com um único empurrão. Seu aborrecimento era claro em seu tom. Mas então... Ranger. Ele virou a cabeça na direção do som, e do outro lado da sala, uma parede estava se movendo lentamente, e as pernas de dois indivíduos ficaram visíveis, e Isaac mal podia ver o que estava fora da sala. Este é o Gladiador 678, correto? Isaac arregalou os olhos depois de ouvir a voz do indivíduo e ouvir suas palavras. Ele sabia que algo estava terrivelmente errado. Sem mais delongas, Isaac murmurou, branco. Sua roupa preta ficou branca, e ele rapidamente cobriu a cabeça com o capuz, e logo estava perfeitamente camuflado. Depois que a parede estava completamente levantada, dois indivíduos estavam parados na porta com uma carranca em seus rostos. O primeiro indivíduo era um homem de meia idade com cabelo preto curto e barba aparada com uma prancheta na mão direita. Ele estava vestindo um traje profissional, que consistia em um terno branco de 3 peças e sapatos de aparência elegante. Aqui é onde o Gladiador 678 deveria estar, certo? O segundo indivíduo era uma bela mulher de meia idade com olhos castanhos escuros e cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo. Ela olhou para a prancheta em suas mãos e acenou afirmativamente. Correto. Como diabos ele escapou? Qual era o nome dele? O homem de meia idade perguntou com pressa. A bela mulher de meia idade vasculhou seus papéis e disse. Wright, um atirador. Chame os Unds, eles devem ser capazes de encontrá-lo. Roger. Após o muro se fechar novamente e os indivíduos saírem, Isaac tirou o capuz e suspirou. Por que diabos eu sempre fico preso nesse tipo de situação? Witch Online capítulo 147, Sala Branca. Vamos pensar. Isaac murmurou e olhou para os cantos da sala, e como esperado, não havia câmeras. Caso contrário, ele nunca teria conseguido se esconder. Ele não sabia por que não havia câmeras e por que eles deixariam um ponto cego tão grande em sua segurança, mas ele não se importava. Tudo bem. Depois de se atualizar sobre o que ele acabou de testemunhar, ele teve vários pensamentos. Eles me chamaram de gladiador. Ele esfregou a testa, tentando fazer seu cérebro funcionar na capacidade máxima, e então ele se lembrou daquele termo, se bem me lembro. Em Summerland, costumava gladiator lutas há milhares de anos, e um ponto, era muito popular, antes de ser decidido que eles eram simplesmente muito violentos e alguns deles até envolviam rituais pagãos. Ele se lembra de lê-lo durante seus dias de ensino médio. Agora a questão permanece. Eu deveria ser um gladiador. Ou eles usaram isso como um significado diferente, e eu realmente sou um rato de laboratório para seus experimentos doentios. Isaac usou sua imaginação selvagem para pensar sobre isso. Inúmeras possibilidades. Depois de não obter uma imagem clara de sua situação, ele ouviu algo grave da boca de um homem de meia idade. Ondes? Eles são cães ou humanos que são bons em caçar? Aparentemente, eles serão capazes de me encontrar. Mas como? Isaac tinha inúmeras perguntas, mas nenhuma resposta. Mas, ele sabia o que tinha que fazer. Ele tem que escapar de seu quarto atual antes que seja tarde demais. Isaac parou de se sentar e olhou direto para o teto.
Ele sabia que havia caído de lá e pensou se havia algum tipo de túnel secreto, que ele pudesse usar para sair, mas olhando para o teto, ele não conseguia ver nada além do teto branco e liso e a luz brilhante, que distraía bastante a atenção dele. Sem encontrar nada do teto, caminhou em direção à parede, que estava aberta há pouco tempo. No começo, ele se agachou e tocou o chão ao lado de uma parede e viu pequenas marcas de arranhões vindo por baixo. Deve ter sido aberto com bastante frequência para que tais marcas apareçam. Isaac colocou a mão direita no chão e tentou levantar a parede com a ajuda das pontas dos dedos, mas apenas um grunhido de dores apareceu. Arg! Ele tentou levantar a parede com força apenas com a unha. Foi a única coisa que conseguiu passar por baixo da parede. Droga! Ele puxou sua mão para trás e olhou para a parede com um olhar frustrado. Preciso esperar que alguém abra para mim. Isso é arriscado. E se esses Zoan desaparecerem, e então eu estarei em apuros. Além disso, eles podem não olhar mais daqui, e eu vou ficar preso aqui. A mente de Isaac estava correndo enquanto ele pensava em inúmeras possibilidades. Mas então, ele ouviu um som distinto de passos. Talvez eu possa fazer alguém abrir para mim? Isaac teve um lampejo de compreensão enquanto se levantava e rapidamente ouvia os passos de perto. Uma vez que teve certeza que os passos não estavam longe, ele decidiu agir. Por favor, abra a parede e não chame a segurança. Isaac orou e bateu na parede com a perna e começou a bater, fazendo um som estrondoso. Estrondo, estrondo, estrondo. Ele parou de chutar e ouviu que os passos haviam parado. Ele colocou o capuz novamente e começou a se esconder mais uma vez. Fora da sala, uma mulher de meia idade com uma roupa um tanto simples franziu a testa com som repentino. Ela tinha longos cabelos negros, chegando até a cintura com sobrancelhas lisas e nariz curvo, dando-lhe uma aparência de maturidade e elegância. Sua roupa era uma camisa de manga comprida relativamente simples com jeans que não parecia tão especial. Em sua camisa, havia um crachá que revelava sua identidade, Sid. Ela continuou olhando para o relógio de pulso e franziu a testa ligeiramente. Voltando a cabeça para o quarto, ela viu uma placa que dizia 678. Ela ouviu rumores de que a pessoa que deveria estar lá havia escapado. Talvez o gladiador 678 tenha descido mais tarde que os outros. Se pensou consigo mesma e tirou um walkie-talkie da cintura e disse: acho que encontrei a localização do gladiador 678. Rastreei meu sinal. Ela colocou o walkie-talkie de volta na cintura e caminhou lentamente em direção à parede com o scanner ao lado. Onde estava? Se murmurou e tirou uma carteira do bolso e procurou por seu cartão, que lhe permitia abrir qualquer porta. Depois de pesquisar minuciosamente, ela o encontrou e colocou no scanner. Bip, o scanner apitou, e se observou enquanto a parede se abria lentamente. Ela parecia despreocupada, como se não estivesse com medo de que o indivíduo na sala atacasse. Depois que a parede foi completamente aberta, ela franziu a testa ao ver apenas uma sala de branco puro. Que diabos? Ela colocou a carteira no scanner e entrou no quarto. Olhando ao redor da sala, ela não viu nada antinatural e nem mesmo um sinal de alguém estar lá. Eu juro que um dia este lugar vai desmoronar. Ela pensou que eram as fundações do prédio que causavam um som tão artificial. Olhando ao redor do quarto uma última vez, ela o deixou e olhou ao redor dos longos corredores pela última vez. As paredes dos corredores eram de cor acinzentada com textura metálica, estendendo-se em direção ao desconhecido. Centenas de números diferentes estavam em cima de cada parede, desde 1 até 1000. Se deu de ombros e pegou a carteira do scanner e mais uma vez, tentou encontrar seu cartão, mas desta vez, ela não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Ela procurou sua carteira 2, 3 vezes, mas não conseguiu encontrá-la. Como diabos eu consegui perdê-lo? Ela olhou ao redor do scanner e até foi até o quarto para procurá-lo, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Ótimos, caras muito engraçados. Ela gritou para quem estava ouvindo, pensando que ela estava sendo pega, mas não exatamente. Dentro da sala, Isaac colocou o item parecido com um cartão no bolso e viu Sid sair correndo sem fechar a parede. Agora é hora de descobrir onde estou. E onde é a saída? Isaac saiu da sala e viu os corredores serem na cor cinza. Sua roupa mudou de cor mais uma vez, mas desta vez, sua camuflagem não era perfeita. Sua pele podia ser vista claramente sob o capuz, bem diferente de sua camuflagem no quarto.
Naquela sala, a luz brilhante tornava a sala bastante clara, o que tornava dolorosamente fácil se esconder. Mas agora, sua camuflagem está longe de ser perfeita e pode ser notada. Mas então, uma notificação, que o deixou confiante de que ele poderia realmente sobreviver a essa aprovação, apareceu. A restrição de armas foi suspensa. Você ficou ileso por 10 minutos. Suas feridas foram curadas. Witch Online capítulo 148. Luna e idosos. Nas ruas de Stronglord, uma bela jovem de longos cabelos negros e olhos azuis caminhava com um destino claro em sua mente. Seus olhares são atraídos por NPCs e jogadores. A maioria só olhava com admiração, enquanto alguns mais corajosos queriam puxar conversa. Mas, depois que viu pessoas se aproximando dela, ela acelerou os passos até quase fugir. Os jogadores que o viram pareciam desanimados, mas não prosseguiram. Se ela não quisesse falar, seria idiota forçar isso. Sem escolha, eles pararam de persegui-la e decidiram admirar sua beleza de longe. Depois de correr centenas de metros nas ruas movimentadas, ela parou com um olhar exausto. Tão assustador. Luna murmurou com o coração acelerado. Ela deu um tapinha no peito algumas vezes para recuperar o fôlego e finalmente conseguiu ver onde estava. Atualmente, ela estava em uma parte movimentada da cidade, a Praça do Mercado. Era uma das partes mais movimentadas de todo Stronglord, e isso mostrava claramente. Para onde quer que ela olhasse, havia um enxame de jogadores e NPCs, tornando impossível ver 1 metro à frente. Era bastante comum ver discussões, porque alguém colidiu acidentalmente com alguém. Luna timidamente ficou à margem, tentando encontrar uma saída. Sua roupa era definitivamente diferente de uma conjuradora comum. Ela estava vestindo uma roupa toda preta, que ficou realmente muito linda nela e fez sua atratividade ainda mais aparente. Havia também um chapéu pontudo amarrado na cintura e, por algum motivo, ela não estava usando e também não o colocou no inventário. Havia também algo amarrado no chapéu pontudo. Era uma pequena vara de madeira, que parecia uma varinha. A varinha era de cor prata com tons de preto nas laterais, parecendo muito bonita e inspiradora. Sua aparência parecia bastante única, mas não era uma visão incomum para um jogador tentando parecer diferente do resto. É por isso que ninguém pensou mais sobre isso. Mas, esta jovem tem uma identidade muito especial. Ela é talvez a primeira detentora do legado divino da Witch Online. Se os jogadores soubessem ao redor dela, eles estariam tentando cortejá-la como se suas vidas dependessem disso, ou pelo menos se tornariam seus amigos. Mas em alguns casos, alguns estariam tentando matá-la por ciúmes. Com licença, precisa de ajuda? Luna se encolheu e olhou ansiosamente para trás, apenas para ver duas figuras idosas olhando para ela com olhares preocupados. Oh meu Deus! Uma velha com cabelos grisalhos e um sorriso gentil disse enquanto cobria a boca. Você parece pálida. Você está se sentindo mal? A velha parecia um pouco velha, mas não tinha nenhum sinal de rugas em seu rosto surpreendentemente atraente. Ah, N não. Luna respondeu timidamente e olhou para a multidão de pessoas. Eu não sou boa com as pessoas. Ah! A velha exclamou e sorriu gentilmente. Entre. É melhor do que ficar do lado de fora. Luna olhou para o prédio, e era um prédio comum de madeira com 2 andares e uma placa no topo do prédio. Era uma loja que vendia itens antigos, que raramente são visitados pelos jogadores, porque eles querem obter melhores armas e arsenal. Ah! Obrigada. Luna fez uma reverência e entrou no prédio. Um chá? A velha perguntou enquanto tentava resistir a beliscar as bochechas de Luna, que pareciam muito macias e beliscáveis. Ah, sim, obrigada. Luna se curvou mais uma vez. Não há necessidade de se curvar. Uma figura ao lado da velha disse gentilmente. Ele tinha um cabelo preto curto e um corpo musculoso. A princípio, seu olhar deixou Luna intimidada, mas vendo seu olhar gentil, sua cautela logo desapareceu. Ele tinha alguns sinais de cabelos grisalhos nas laterais, e não seria confundido com um idoso, mas ainda parecia atraente, o que é uma façanha para um homem da sua idade. Luna foi conduzida a um assento, e ela se sentou agradecida, esperando o chá chegar, mas durante esse tempo, ela estava olhando ao redor da loja e viu todos os tipos de itens que nunca tinha visto antes. Logo, ela viu uma pintura na parede, que obviamente foi pintada não muito tempo atrás. Era uma foto das duas figuras idosas de um homem, que tinha cerca de 20 anos.
O homem tinha cabelos castanhos e um sorriso no rosto atraente. Ele se parecia muito com as duas figuras idosas, e isso fez Luna ter certeza de que ele era o filho deles. O velho estava limpando a recepção e viu Luna olhando para a pintura. Seu olhar também ficou preso na pintura e uma fração de segundo de dor apareceu em seus olhos até que ele bufou e desviou o olhar. HMPH, HMPH. Ele bufou mais 2 vezes. Luna voltou seu olhar para o velho e viu a cena estranha dele murmurando com óbvia irritação em seu rosto. E com licença. Luna levantou a mão como se estivesse na escola e queria fazer uma pergunta do professor. O velho se encolheu e se virou para ver Luna levantando a mão. Se sim. Ele estava curioso porque ela estava levantando a cabeça. Luna baixou a mão e perguntou: é o seu filho na pintura? TSK. O velho estalou a língua e tinha um olhar de saudade, mesmo que ele estivesse tentando esconder isso. Sim. Ele se foi, porém. Oh. O rosto de Luna ficou triste porque ela pensou que ele queria dizer que seu filho estava morto. Ah, ele não está morto. O velho rapidamente acenou com a mão depois de ver Luna tendo um mal-entendido. Oh. Luna imediatamente parecia enérgica e feliz. Nós não nos encontramos há muito tempo. O velho suspirou, mas então ele pisou no chão. Eu não quero conhecê-lo. HMPH. Luna sorriu levemente com a visão estranha e quase soltou uma risada. Mas então a velha veio com uma bandeja, que tinha 3 copos de chá. Depois que ela viu seu marido fazendo birra, ela balançou a cabeça e sorriu ironicamente. Aqui. Ela largou a bandeja e se sentou no lado oposto da mesa. Obrigada. Luna disse com gratidão e tomou um gole do chá, e instantaneamente se sentiu maravilhada. Delicioso. Ei, obrigada. A velhinha disse com um sorriso gentil e perguntou: o que vocês dois estavam falando? Ah, sobre seu filho, Luna respondeu. Ah. A velha senhora parecia triste no início, antes de se tornar enérgica mais uma vez. Podemos não estar nos falando, mas nosso neto estará nos visitando em breve. Mesmo que o velho mal-humorado ali haja como se não se importasse, ele espera o encontro tanto quanto eu. Ela presunçosamente olhou para o velho, que bufou e se virou. Ah, isso é bom. Luna sorriu e tomou outro gole do chá. Witch Online capítulo 149. O que você está vestindo? Você viu aquilo? Nozes. Um jovem de 19 a 20 anos disse enquanto carregava um tablete na mão direita. Ele estava vestindo um jaleco comum com uma camisa de aparência um tanto única que tinha fotos de um gato. Sim. Havia outro jovem próximo a ele, que tinha cabelos castanhos semelhantes aos do primeiro jovem. Ele também estava vestindo um jaleco com uma prancheta na mão esquerda. Ambos estavam assistindo a um tablete, que mostrava 2 indivíduos lutando como se suas vidas dependessem disso. Eles passaram por uma sala que estava aberta e tinha números 678, HMM. Por que essa sala está aberta? O primeiro jovem perguntou e foi até o scanner. Ele pegou o cartão do bolso e colocou no scanner. Logo, a parede começou a se fechar e, logo, a sala iluminada desapareceu mais uma vez. Tudo bem. Ele se virou depois que terminou de fechar a sala, mas suas palavras foram cortadas quando ele viu seu amigo deitado no chão em estado inconsciente. Adam, você está bem? Suas palavras chocadas pararam depois que ele viu sua visão escurecer, e logo, ele deitou no chão em um estado inconsciente também. Atrás dele, um indivíduo de cabelos brancos e uma roupa de cor cinza apareceu. Isaac rapidamente tirou sua roupa de camuflagem e a colocou dentro do inventário. Ele agarrou o jaleco da figura inconsciente e cobriu seu corpo com ele. Verificando seus bolsos, ele encontrou 2 cartões e as chaves do quarto. Ele os enfiou no bolso e tocou o scanner com o cartão que recebeu de Sid. Blip, a parede mais uma vez se abriu e a sala iluminada apareceu. Ele arrastou as 2 figuras inconscientes para dentro da sala e, depois que terminou, saiu da sala e fechou a parede. HMM. Ele deu um tapinha nos bolsos dos jalecos e sentiu algo dentro. Ele colocou a mão dentro do bolso grande e tirou o item. Era óculos de cor preta. Isso pode vir a ser útil? Isaac usou os polegares e quebrou o vidro. Depois disso, ele colocou os óculos para cobrir os olhos. Ele quebrou os óculos porque tem visão perfeita e ficaria quase cego se os usasse. Agora, os óculos cobriam metade de seu rosto, mas deu-lhe um tipo diferente de charme por estar com os óculos. Ele parecia inteligente, mas também bonito ao mesmo tempo,
Mas sua beleza não era tão aparente quanto antes. Em vez disso, ele quase poderia ser classificado como bonito. Seus traços viris tornaram-se mais aparentes recentemente, embora Isaac não tenha notado. Ele também pegou o tablete de uma das figuras inconscientes e viu um vídeo de dois indivíduos lutando com espadas. Isaac os reconheceu como jogadores. Isso é, anel de luta subterrâneo. Ele exclamou, e suas fantasias começaram a ir ao mar. Toque ele se encolheu depois de ouvir passos atrás dele. Ele lentamente começou a andar para a frente, tentando esconder o rosto. Mas então ouviu um grito atrás dele. Desculpe-me. Seus passos pararam quando ele lentamente moveu sua cabeça e viu uma mulher de meia idade com longos cabelos negros e uma roupa simples. Seu rosto estava encharcado de suor, pois ela havia corrido muito em busca de seu cartão perdido. Sim. Isaac disse calmamente enquanto tentava esconder suas características faciais com a ajuda de seu jaleco. Você viu um cartão em algum lugar? Se perguntou com uma respiração áspera enquanto ela tentava acalmar seu coração acelerado. Eu acho que perdi o meu. Oh. Isaac tocou um cartão em seu bolso e se mexeu antes de revelar o cartão e perguntou. É você? Sillerman? Oh. Os olhos de Sid brilharam quando ela pegou o cartão rapidamente e se curvou profundamente. Obrigada, gentil senhor. Ah, não tem problema. Só não perca a cabeça de novo. Isaac disse e começou a se afastar lentamente. Mas logo seus passos novamente pararam depois de ouvir a voz dela. Onde você encontrou isso, se posso perguntar? Se perguntou curiosamente e viu o lado do rosto de Isaac, que parecia incrivelmente bonito desse ângulo, e ela tem certeza de que nunca o viu antes, mas ela está também novo. Ali. Ele apontou para o scanner do quarto 678. Estava atrás do scanner, preso. Oh! Se exclamou e deu um sorriso bobo. Deve ter caído, de qualquer forma. Obrigada. Ela disse com gratidão e saiu correndo. Isaac enxugou o suor e continuou sua caminhada na direção oposta. Ele encontrou alguns outros indivíduos, mas eles estavam ocupados demais para notar Isaac, o que tornou sua jornada bastante fácil. Depois de chegar ao quarto 1000, havia uma escada que levava para baixo. Isaac não sabia para onde levava, mas deve ser onde ele obterá suas respostas. Ele desceu lentamente as escadas, e não demorou muito para ele chegar lá embaixo, e também não demorou para ele ouvir um som de aplausos e brigas. Isaac entrou em outro corredor depois de chegar ao pé da escada, e no final do corredor, ele podia ver figuras passando pelo corredor. O corredor estava vazio, com apenas ele ali. Isaac recuperou a coragem e saiu do corredor. A cena que ele viu o chocou profundamente. Ele viu uma arena com um raio de 100 metros onde dois indivíduos lutavam. Uma das figuras estava desarmada, com cortês por todo o corpo, e a segunda tinha uma espada e um cavaleiro na outra mão. Ele não estava usando armadura, em vez disso, seu peito estava completamente nu, sem nenhum arsenal ou proteção. A arena era como um poço, com enormes paredes de concreto ao redor da área de luta, e centenas de janelas estavam em cima das paredes de concreto, onde NPCs e jogadores assistiam às partidas. Isaac ficou surpreso ao ver os jogadores torcendo, e alguns até apostaram no resultado da partida. O andar onde Isaac atualmente era a área de observação, onde tanto os NPCs quanto os jogadores estavam torcendo alto enquanto assistiam das janelas. Ao redor da área de observação também havia sofás, mesas, cadeiras e até uma mesa de bar, onde eles podiam pedir o que quisessem. Mulheres bonitas e homens bonitos estavam em todos os lugares que ele olhava, fazendo a maioria dos jogadores quase babar com a visão. Isaac sentiu que seria a melhor ideia ir embora, mas quando ele estava prestes a fazer isso, com o canto dos olhos, ele viu um jovem de aparência tímida bebendo refrigerante enquanto observava os NPCs e jogadores aplaudindo alto. TOG 140. Isaac exclamou, enquanto o jovem se encolheu e virou seu olhar para Isaac. A princípio, ele não reconheceu o belo jovem, mas logo seu rosto teve a aurora da compreensão. O que você está vestindo? TOG 140 perguntou com uma carranca que examinou Isaac da cabeça aos pés. Isaac estava prestes a responder, mas então ouviu uma voz atrás dele. Wright, eu presumo. Isaac empalideceu e lentamente virou a cabeça e viu os dois indivíduos que estavam procurando por ele. Eles estavam olhando diretamente para ele e franziram a testa depois de ver a roupa estranha de Isaac. O que você está vestindo? Witch Online capítulo 150.
Paixão. O Isaac não tinha palavras. O homem de meia idade com cabelo preto curto e barba aparada olhou diretamente para Isaac. Ele estava vestindo um traje profissional, que consistia em um terno branco de 3 peças e sapatos elegantes. Ele também tinha um crachá flutuando acima de sua cabeça. Tristão. A bela mulher de meia-idade ao lado de Tristan parecia confusa porque Isaac estava vestindo um jaleco. Tiffany, esses dois indivíduos eram um par de irmão e irmã. Por que você está usando isso? E por que você não estava no seu quarto? Tristan cruzou os braços e perguntou curioso. Isaac não respondeu. Em vez disso, ele olhou em volta na esperança de encontrar uma fuga. Tiffany, vendo o olhar de pânico de Isaac, percebeu o que ele estava pensando. Ela cobriu a boca e riu, o que atraiu a atenção de Tristan e Isaac. Irmão, eu acho que Wright pensou que ele era algum tipo de prisioneiro, Tiffany disse depois de conseguir acalmar sua risada. Isaac franziu a testa. O quê? Oh! Tristan coçou a cabeça e olhou diretamente para Isaac. Você não é um prisioneiro de qualquer tipo. Você pode sair a qualquer hora. Há a saída. Ele apontou para o do outro lado da sala de observação, onde havia uma porta com uma simples placa de saída. O quê? Os olhos de Isaac quase saltaram das órbitas. Tiffany novamente deu uma risadinha e disse, nós podemos responder suas perguntas se você tiver alguma. Isaac coçou a cabeça e sentou-se ao lado de Tog 140, que instantaneamente pareceu tímido, mas tentou ser durão. Tiffany e Tristan sentaram um ao lado do outro, e ambos esperaram pacientemente por perguntas. Onde estamos? Foi a primeira pergunta de Isaac. Ele queria começar com o simples, porque tem muitas perguntas e tem quase certeza de que teve um grande mal-entendido. Estamos abaixo da floresta do desconhecido em nosso próprio paraíso. Tiffany disse com entusiasmo e olhou ao redor da sala, onde NPCs e jogadores estavam saindo. Meu irmão e eu criamos este lugar para ser livre das restrições do mundo. Tristan assentiu. Isto pode parecer um covil de criminosos, mas posso lhe assegurar. Nada de criminoso acontece aqui, e nenhuma das pessoas presentes tem qualquer tipo de antecedentes criminais. O que é isso então? Isaac apontou para a arena, onde duas figuras lutavam até a morte. Tristan sorriu e disse, os jogadores que chegaram aqui geralmente querem ganhar moedas brancas ou novos equipamentos, é por isso que eles estão arriscando tudo na arena dos gladiadores. Entendo. Isaac então quis ter certeza, então. Vocês não nos forçam a lutar pelo seu entretenimento doentio. Ah! Tristan caiu na gargalhada, e Tiffany começou a rir até que lágrimas saíram de seus olhos. Ah, eu não ri tanto assim há anos. Tristan disse e acalmou sua risada. Não, todo mundo que luta está fazendo isso por sua própria vontade. Tog 140 ainda estava bebendo seu refrigerante, curiosamente ouvindo a conversa. Depois que ele caiu, ele conheceu Tristan e Tiffany também, que lhes mostrou um caminho para esta sala de vigilância e saiu em algum lugar logo depois. Desde então, ele está sentado neste sofá, bebendo refrigerante. Ele também estava curioso sobre por que ele estava aqui e queria saber se ele já pode sair. Por que eu fui chamado de Gladiador 678? Isaac perguntou. Ele estava curioso se todos estão lutando por vontade própria, porque ele foi chamado assim. É simples assim. Tristan pegou um tablete e mostrou a ele as estatísticas de certos indivíduos. Isaac olhou para a tela e ficou chocado que eram suas estatísticas. Mostrava sua interface e tudo em sua posse, exceto que não havia visão do título Legacy Tournament Contender. Era como se fosse um título especial que não pode ser compartilhado por ninguém. Isaac percebeu que os números são mais fáceis de lembrar do que os nomes de todos. Aquela sala em que você caiu é um lugar que chamamos de julgamento. Tiffany disse e logo continuou, todo mundo vai lá primeiro depois de descente, que é a queda que vocês levam. Nessa sala, suas estatísticas virão para nós, e nessa sala, armas não são permitidas, e o HP de todos é 1. Entendo. Isaac murmurou e então revelou seus pensamentos. Aquela sala. Vocês a descobriram por um encontro de sorte. Tenho a sensação de que foi projetado como uma prisão. Tristan deu de ombros e disse, provavelmente, talvez fosse uma prisão, mas este lugar foi abandonado há muito tempo. Estava em ruínas, e apenas os quartos estavam um pouco intactos, embora não perfeitos, mas nós o reconstruímos, e este lugar é agora nosso próprio paraíso.
Vocês não viram nenhuma fração deste lugar, Tiffany disse com orgulho óbvio em seu tom. Isaac assentiu e ficou surpreso, mas ele tinha mais uma pergunta. E quanto a odds, o que são esses? Você estava no quarto. Tristan pareceu surpreso. Como você conseguiu se esconder? Interessante. Eles são nossos animais de estimação, disse Tiffany e mostrou outra tela sobre a mesa, que mostra dois cachorros brincando inocentemente. Eles pareciam fofos e nada perigosos. Eles geralmente rastreiam todos que não estão aqui com boas intenções, mas geralmente não é necessário porque podemos julgar as estatísticas das pessoas. Então, mesmo que pareça ruim, não aceitamos mestres do veneno, assassinos, ladrões e sacerdotes das trevas. Eles parecem mais inclinados a maus caminhos. Isaac coçou o pescoço e assentiu, parece justo. Mas nem todos eles são maus. Estamos cientes, mas não podemos estar seguros com alguém como eles por perto, disse Tiffany com um suspiro. Se houvesse uma maneira melhor de eliminar jogadores e NPCs ruins, eles teriam feito isso há muito tempo. Pergunta final. As palavras de Isaac chamaram a atenção de Tristan e Tiffany. Depois de ver que ele tinha a atenção deles, ele abriu a boca, e as pessoas com jalecos. Tristan sorriu e disse, eles estão aqui para ficar de olho nas salas do julgamento, e talvez um dia, eles descobrirão o segredo por trás deles. Isaac assentiu e agora tinha certeza de que tinha um grande mal-entendido. Uau! Um alto coro de aplausos apareceu de repente, o que atraiu a atenção de Isaac. Ele viu que apenas um homem ficou de pé e era o homem que estava desarmado. Ele é o Brawler. Isaac murmurou, e depois ele olhou ao redor da sala e viu todos os rostos excitados. Uma paixão acendeu dentro dele. Paixão por lutar na arena. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.